Muito obrigado, muito obrigado. Que alegria iniciar mais um programa da Seiichi Onoye aqui no canal do YouTube. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Toda quinta-feira, 14 horas e 20 horas, nós temos aqui no canal do YouTube atividades promovidas pela Superintendência das Atividades dos Educadores. Muito obrigado a você que nos acompanha. Vamos iniciar o nosso programa com a oração. A oração que nós vamos fazer hoje está no livro A Verdade em Orações, volume 1, na página 173. Muito obrigado. A oração para abençoar toda a humanidade. Deus é o Criador de tudo. Deus é onipotente. Ele criou todas as coisas pelo poder da palavra. O Verbo de Deus, onipotente, alojou-se em mim e se fez minha vida. Portanto, tudo aquilo que eu declaro pelo poder da palavra concretiza-se infalivelmente e manifesta-se no mundo fenomênico. Pelo grandioso poder do Verbo divino, eu declaro que uma riqueza abundante se concretizará para a humanidade toda. Portanto, uma riqueza abundante há de concretizar-se para toda a humanidade, obedecendo à ordem natural do mundo de tempo e espaço. Neste momento, eu proclamo pelo grandioso poder da palavra de Deus a felicidade de toda a humanidade. Portanto, a humanidade toda alcançará infalivelmente a felicidade. Neste momento, eu proclamo pelo grandioso poder da palavra de Deus a paz de toda a humanidade. Portanto, a humanidade toda terá paz infalivelmente. Neste momento, eu proclamo pelo grandioso poder da palavra de Deus a marcha de toda a humanidade para a direção certa. Portanto, a humanidade toda marchará infalivelmente para a direção certa. Neste momento, eu proclamo pelo grandioso poder da palavra de Deus a saúde de toda a humanidade. Portanto, será infalível que a humanidade tornar-se-á cada dia mais saudável. Pelo grandioso poder da palavra de Deus, eu transmito ao universo o pensamento de prosperidade, felicidade, paz e saúde de toda a humanidade. Tudo isso concretiza-se infalivelmente para os outros e, ao mesmo tempo, retorna para mim como reflexo de minhas próprias mentalizações. E assim, eu também me tornarei pessoa abençoada por toda a humanidade. Em verdade, eu abençoo toda a humanidade como um mensageiro do céu, criado por Deus para abençoar todos os meus irmãos. Por isso, as bênçãos que retornam a mim também são ilimitadas. Progresso e melhoramento ilimitados estão prometidos a mim. Estou progredindo e melhorando hoje. Amanhã também vou progredir e melhorar. E assim por diante. Que maravilhoso é progredir e melhorar sempre. Deus possui conteúdo ilimitado e eu, que sou a automanifestação de Deus, vou revelando na tela do tempo e espaço essa natureza ilimitada. Como meu conteúdo é ilimitado, por mais que eu progrida e melhore, não se esgotará a minha capacidade de progresso e melhoramento. Hoje, amanhã e sempre, eu cresço, progrido e melhoro. Crescimento, progresso e melhoramento são meus deveres como filho de Deus, como automanifestação de Deus. Nada me impedirá de progredir e melhorar. Não há ninguém em algum lugar que possa impedir a minha marcha. Deus quer que eu cresça, progrida e melhore. Eu avanço sempre mais um passo na direção certa.
Eu prossigo junto com Deus, crio novas ideias junto com Deus e com Ele vou avançando por novos caminhos de vida. Como sou abençoado, elevo a Deus minha profunda gratidão. Muito obrigado, muito obrigado. Bem, essa oração termina com a palavra gratidão, né? Como sou abençoado, elevo a Deus minha profunda gratidão. E nesse momento, nós, da Superintendência das Atividades dos Educadores da Seichonoye do Brasil, queremos fazer um agradecimento muito especial a todos os senhores que nos acompanham. Hoje é a primeira quinta-feira de julho. E esse mês está completando 1 ano que os educadores iniciaram fazendo as atividades toda quinta-feira, 2 atividades por quinta-feira. E também no Instagram, todo domingo, iniciamos todo domingo às 16 horas. Hoje no Instagram, nós realizamos a atividade no 1º e no 3º domingo do mês. Mas aqui no YouTube, continuamos firmes toda quinta-feira. Então, aqui fica registrado a nossa profunda gratidão a todos os senhores, pois desde que iniciamos as nossas atividades aqui no YouTube e também no Instagram, o número de seguidores não para de crescer. Então, muito obrigado pelo prestígio, muito obrigado pelo carinho de todos vocês durante esse 1 ano das nossas atividades, tá bom? Eu fico bastante emocionado por isso, porque existe, né, uma frase no senso comum, na boca do povo, que diz assim, né, que o futuro da humanidade está na mão da educação. Eu compartilho com essa ideia, porém a gente precisa de prática, a gente precisa de ação. E é isso que nós, durante esse 1º ano de atividades aqui no canal do YouTube e também no Instagram, estamos fazendo, né? Nós estamos botando a mão na massa. Então nós queremos também não só agradecer a todos vocês que nos seguem, que nos acompanham, né, que se inscrevem no canal aqui do YouTube da Seichonoye. Muito obrigado. Queremos também agradecer, nesse 1 ano, a todos os orientadores que por aqui passaram, deixando suas mensagens, deixando as suas experiências de vida, deixando um pouco da sua história dentro desse movimento fantástico que é o ensinamento da Seichonoye. A nossa gratidão a todos, sem exceção, todos que passaram por esse 1 ano como orientadores aqui do canal do YouTube, tá bom? E no Instagram também. Fique aí que a reunião virtual já vai continuar. Mas antes eu quero fazer um convite especial para você. Está chegando um evento muito especial. É a 66ª Convenção Nacional da Associação dos Jovens da Seichonoye do Brasil. A Convenção Nacional é um ideal de mais de meio século. São milhares de vidas transformadas para melhor e despertares que representam um sonho vivo. Convide aí o jovem, a jovem mais próximo de você. Quer saber mais? Acesse o site. Então nós vamos hoje, no tema de hoje, nós vamos falar um tema muito bacana, que é os 4 princípios fundamentais da educação da vida, tá bom? Antes, né, de entrar propriamente no tema, gostaria que os senhores acompanhassem junto comigo a leitura de 2 textos fundamentais para nós, educadores da Seichonoye, que é a nossa missão e a nossa visão. A nossa missão é quem nós somos e a nossa visão é onde nós queremos chegar, tá bom? Então, gostaria que vocês acompanhassem a leitura.
Missão: baseados no correto uso do poder da palavra, organizar movimentos educacionais que propaguem o princípio da imagem verdadeira e de que todo ser humano é filho de Deus e possui em seu interior potencialidade infinita para construir na face da terra laços de amor mútuo e cooperação. Essa é a nossa missão. Quem somos nós, educadores, pais, né, que aplicamos a educação da vida no nosso dia a dia? A nossa visão: ser referência no setor educacional brasileiro por meio de propostas pedagógicas que contribuam para a formação de uma cultura de respeito às múltiplas manifestações da grande vida do universo no planeta Terra, para a consolidação da paz ativa entre os povos. Então, aí a nossa visão é onde nós queremos chegar, tá bom? Então, antes também, né, de entrar propriamente no tema aqui, que já foi anunciado, queria convidá-los para que permanecessem junto conosco até o final desse programa, pois antes de encerrarmos esse programa, nós vamos fazer uma prática, nós vamos fazer a meditação Shinsokan de auto-reverência, tá bom? Então, fiquem conosco até o final desse programa, tá bom? E não percam também, hoje às 20 horas, nós teremos uma roda de conversa muito especial, tá certo? Então vamos lá. Aparece aí, né, para os senhores, um trecho do livro Educação do Filho de Deus, volume 1, do professor Keio Kanuma, né? Então, o professor Keio Kanuma, na página 90, ele escreve o seguinte: segundo a educação da vida, todo aquele que vivenciar os itens seguintes se tornará autoridade no assunto educacional, conseguindo resultados práticos milagrosos. Nesse pequeno trecho do livro Educação do Filho de Deus, volume 1, do professor Keio Kanuma, tem uma frase que eu destaquei e eu gostaria que vocês guardassem essa palavra, é uma palavra destacada, né? Gostaria que vocês guardassem essa palavra, porque um pouquinho mais na frente eu vou lembrá-los dessa palavra. Ela encontra aí na tela, né? E está em destacada, é a palavra vivenciar, tá? Depois que nós passarmos os 4 princípios, vamos lembrar dessa palavra, tá bom? Então, vamos lá. O primeiro princípio fundamental da educação da vida diz o seguinte: conscientizar a verdade única. O homem é filho de Deus. Isso significa ter o correto conhecimento da natureza verdadeira do ser humano. Então, esse é o primeiro princípio, tá? Quando a gente fala 4 princípios, não quer dizer que esses são os únicos, tá? Esses são os principais princípios. Desses 4, eles desdobram outros princípios. Vamos mencionar alguns, mas vamos citar aqui os 4 princípios. Dentro desse primeiro princípio, o que é importante a gente perceber aqui é o fato de conscientizar, né, a verdade que o homem é filho de Deus, né? Para nós que somos praticantes do ensinamento da Seicho no Ie, não há novidade nenhuma nesse princípio. Mas a pergunta e a reflexão que eu faço com os senhores é: será que 100% dos educadores, dos pais, né, conseguem ter esse conhecimento de que todo ser humano é filho de Deus, né? E que, consequentemente, conseguem
enxergar a natureza verdadeira do ser humano? E aí eu sou obrigado a dizer para vocês que, infelizmente, ainda não. Ainda não, né? Esse é o nosso papel, esse é o nosso trabalho, de não desistir, de insistir e persistir nesse método, né? Que é reconhecer a natureza verdadeira do ser humano. E aí, gente, eu fico imaginando, né? Algumas pessoas que ainda não conhecem o ensinamento da Seichonoye e poderiam dizer assim, preletor, você fala isso porque você não conhece meus alunos, você fala isso porque você não conhece meus filhos, não conhece os vizinhos que eu tenho, né? Justificam dessa maneira. E dentro de um dos 4 princípios, a gente vai explicar por que eles têm essa justificativa que não justifica, tá? Então é isso, né? Independente, né, de como como são seus alunos, como são seus vizinhos, aqui está claro, né? Todo ser humano é filho de Deus, né? Ok. Vamos então para o segundo princípio, tá? Só antes de passar para o segundo, o que eu quero também observar juntamente com os senhores é que os 4 princípios, todos eles começam com um verbo, tá? Então, o primeiro começou com o verbo conscientizar. O segundo vai começar com o verbo persistir. Olha que interessante, né? Então, o segundo princípio diz o seguinte: persistir no método de educar, contemplando a essência divina do ser humano. Segundo esse método, manifesta-se aquilo que contemplamos, e contemplar a essência divina do ser humano é despertá-lo para a verdade de que o mundo tridimensional é manifestação da mente. Olha que interessante, né, gente? Aqui, o professor Keio Kanuma, né, ele fala desse contemplar, né? O que é contemplar, gente? Contemplar é visualizar, enxergar. Só que não é um visualizar com os olhos carnais, com os olhos dos 5 sentidos, né? Mas sim, contemplar é visualizar com os olhos de Deus, é visualizar com os olhos espiritual, com os olhos da mente. Então aqui, olha que legal, fica um exercício para nós. Será que eu estou enxergando com os olhos de Deus? Ou como Deus enxergaria isso que eu estou enxergando? Olha, não é um exercício legal, não é um exercício bacana da gente fazer, né? Muito bem. Então, olha lá, o segundo princípio, ele fala do persistir. Por que será que ele começa com esse verbo persistir? Talvez tenha uma dica, tenha uma pista aqui para a gente pensar, que pode ser que não seja fácil, mas a gente vai persistir. A gente vai persistir, né? Contemplar a essência divina do ser humano é despertá-lo, olha isso, né? Por que eu visualizo? Por que eu enxergo com os olhos de Deus? Porque eu quero que ele desperte. Desperte para quê? Para a verdade de que o mundo tridimensional é manifestação da mente, né? Então, assim, quando a gente fala em despertá-lo, a gente tem que lembrar também o seguinte, gente, cada um tem um tempo de despertar. Tem pessoas que vêm conhecer a Seichonoye, assiste uma palestra e, puf, muda a vida da pessoa. Tem pessoas que não acontece assim. Ela tem que assistir mais uma, né? Tem que participar mais, tem que se integrar mais, né? no ensinamento.
Mas o que a gente não pode é desistir. Ah, desisto. Não, aí entra o persistir, né? Quando ele fala que o mundo tridimensional é manifestação da mente, parece uma coisa, né, complicada, do outro mundo. Como assim, preletor? Tridimensional? Na verdade, gente, o que ele está explicando aqui é o seguinte, traduzindo numa linguagem muito simples, o que você mentaliza acontece. É isso que ele está dizendo. Se você mentalizar que droga de sala de aula, vai manifestar a droga da sala de aula. Mas se você manifestar, né, puxa vida, a sala de aula é o lugar mais sagrado do mundo para mim, né? Ali sim, né? Por que a sala de aula é o lugar mais sagrado do mundo para mim? Porque ali eu estou tendo a oportunidade de conviver com filhos de Deus perfeitos, maravilhosos. E se eu mentalizar dessa maneira, é assim que vai se concretizar. Eu queria então aqui nesse segundo princípio trazer um exemplo prático para vocês. Quando eu dava aula, hoje não dou, né, não estou dentro da sala de aula, mas eu fui muitos anos professor alfabetizador. Quando a secretária da escola que eu dava aula, no primeiro dia de aula, entregava o diário de classe, ela dizia, toma, professor, esse é seu diário, onde você vai lançar as frequências dos alunos, o conteúdo programático aí do ano todo, né? E no final do ano você me devolve esse diário. Ela me entregava o diário e eu não abria para saber quantos alunos tinha, se tinha mais alunos, meninos, menos meninas, deixava ele fechado. Colocava o diário nas palmas das minhas mãos, fechava os olhos e mentalizava. Hoje é o último dia de aula, os pais estão todos à minha volta, todos felizes, querendo me abraçar, me agradecer pelo ano maravilhoso que a gente teve, que todos os seus filhos estão alfabetizados. Então eu desenhava na minha mente e visualizava essa cena, né? Então, preletor, eu nunca fiz isso. Qual é o problema, né? Então, a questão aí é a seguinte, gente, se eu tivesse me lembrado de fazer isso quando tivesse faltando um mês de aula, por exemplo, talvez fosse tarde demais, né? É claro que, assim, essa mentalização que eu fazia, né? No primeiro dia de aula, antes de ir no pátio conhecer as crianças e levar para a sala, eu fazia todos os dias, antes de abrir o diário, para lançar as frequências e o conteúdo, né? Hoje está iniciando mais um dia de aula, os pais estão... E mentalizava sempre, né? Então, fica aí uma dica, tá bom? Vamos lá, né, gente? Que ainda tem mais 2 princípios para a gente discutir um pouquinho. Gostaria de convidar, né, vocês que estão nos acompanhando, né? Escreve aí no chat para nós, né, alguma coisa de pelo menos um dos 4 princípios para a gente poder acompanhar aí no chat, tá bom? Terceiro princípio, viver, olha lá, mais um verbo, tá? Viver acreditando que existem somente Deus e o bem. O fenômeno é apenas manifestação. Parece existir, mas não é existência verdadeira. O mal parece existir, mas não é existência verdadeira. Lá no primeiro princípio, lembra que eu falei para vocês que tem pessoas que justificam e talvez até nem concordem com aquele primeiro princípio que fala que todo ser humano é filho de Deus, perfeito? Dizendo assim, preletor, você fala isso porque você não sabe, a escola onde eu trabalho, os alunos que eu tenho, né? Aqui está a justificativa deles, tá? Por quê? Porque quando um professor, quando um educador, né, um pai, ele traz essa justificativa, é dentro desse terceiro princípio que a gente detecta uma confusão que ele está fazendo. Que confusão é essa? Do existir com o manifestar, né?
O que existe? Somente Deus e o que vem de Deus. E o que manifesta? São as coisas do cotidiano, do dia a dia, né? E qual é o perigo que a gente corre de fazer essa confusão do que existe com o que está manifestado? O perigo que a gente corre aí, gente, é de ser injusto, por exemplo, né? O que existe é a essência. O que está manifestado é comportamento, né? Então, segundo esse conceito, eu não posso sentenciar uma pessoa pelo comportamento, né, porque eu posso estar sendo injusto. E eu vou mais além, viu, gente? Com a experiência que eu tive dentro de sala de aula, muitas vezes no comportamento de um aluno, só existia ali um grito de socorro, né? Então, nesse comportamento que, vou trazer alguns exemplos, né? Ah, ele é preguiçoso. Não, ele não é preguiçoso. Ele é filho de Deus, mas está manifestando um negócio aí chamado preguiça. Então, o que acontece? A gente vai entender que somente existe Deus e o que vem de Deus, mas a gente não vai desprezar o manifestar, porque é no manifestar que existe um grande aprendizado. Então, no comportamento do seu filho, no comportamento do seu aluno, existe uma aprendizagem. O que ele está te ensinando? Talvez ele esteja te ensinando que você tenha que ser mais paciente. Ou talvez ele esteja te ensinando, né, que você está sendo paciente demais, né? Então, a gente tem que potencializar a essência, mas não desprezar o manifestar, porque senão a gente está desprezando, entre aspas, né, um aprendizado. Então, voltando aqui nesse terceiro princípio, o que a gente tem que se perguntar diante de uma situação manifestada? O que é que eu tenho que aprender com isso? Aprendeu, praticou, puf, desaparece. O quarto e último princípio, não menos importante que os três anteriores, também começa com um verbo, que é conscientizar o agora eterno. Observem que esse agora eterno, ele está entre aspas, tá? E a gente vai falar um pouquinho dele. Então, conscientizar o agora eterno, que transcende o tempo fenomênico. O agora é tudo. Não existe outro momento senão o agora. Que interessante, né? Porque na segunda linha do texto, diz assim, olha, não existe outro momento. Então, isso não é uma pergunta, isso é uma afirmação. Não existe outro momento. Ah, mas não tem mais. Ah, será? Não, não tem será, né? O quarto princípio, ele é categórico, ele afirma para a gente com todas as letras. Não existe outro momento. Vamos lá. Vamos explicar um pouquinho esse quarto princípio. No senso comum, nós temos os três principais tempos verbais, né? Passado, presente e futuro. Para a educação da vida, esses três tempos verbais não existem. Como assim, preletor? Não, não existe. Não existe passado, não existe futuro, não existe presente, só existe esse agora eterno, tá? Mas não é um agora do senso comum, né? Preletor, que horas você vai fazer isso? Eu vou fazer agora, mas não é esse agora do senso comum, tá? É o agora que ele é eterno, que ele eterniza a vida da gente, tá? Aqui dentro desses quatro princípios tem os dois últimos que a gente trabalha muito com os alunos do CEV, o Ciclo de Estudos da Educação da Vida. Aliás, se você ainda não conhece o CEV, o Ciclo de Estudos da Educação da Vida, não perca tempo, tá? O ano letivo do CEV iniciou agora no mês de junho, no mês passado,
né? Então, ainda dá tempo para você que não conhece o CEV, para conhecer, para se matricular, tá bom? Mande um e-mail para cev@sni.org.br e pergunte onde tem o CEV mais próximo de vocês. O CEV, esse ano, ele está 100% virtual pela plataforma Teams. Então, tá bem fácil de estudar, viu, gente? É só querer, tá? O CEV é uma sigla, né? CEEV, Ciclo de Estudos da Educação da Vida, @sni.org.br, tá? E aí a gente vai indicar para você onde que tem um CEV mais próximo aí para você se matricular, mesmo que já tenha tido o primeiro encontro, e até mesmo o segundo, porque no CEV cada aluno tem direito a 2 faltas, porque existe uma tolerância, né, de 2 faltas, o aluno tem que comprovar 75% de frequência para ir para o segundo ano. Então, no CEV, a gente trabalha muito com os alunos do primeiro ano, o terceiro princípio aqui, que é a diferença entre o existir e o estar manifestado. E a segunda coisa que a gente trabalha também com os alunos do CEV é o memorial, a escrita do memorial. Os alunos do primeiro ano, na disciplina Projetos em Educação da Vida, os alunos escrevem o seu memorial, a sua história de vida. E quando a gente está trabalhando com os alunos do primeiro ano, a escrita do memorial, é isso que a gente enfatiza com eles, né? O passado não existe mais, na verdade nunca existiu, né? Porque tem gente que sofre pelo que já passou, sofre pelo que ainda não veio, não vive nem o momento, né? Então, nesse sentido, esse quarto princípio da educação da vida, ele é libertador. Ele tira das nossas costas a mochila, né, que a gente veio carregando com toneladas de peso durante tantos anos e nos liberta, né? E nesse sentido eu fico muito feliz, porque o CEV, ele vem cumprindo um papel muito importante, que é libertar as pessoas das amarras do sofrimento, né? Inclusive, é o início da Sutra em louvor aos apóstolos da missão sagrada. Deus, Criador do universo, vendo os sofrimentos da humanidade, manifestou como expediente sua sagrada imagem e vem para libertar as pessoas do sofrimento, tá bom? Então aparece aí, né, para vocês esses 4 princípios, a fonte de onde vocês podem encontrar, que é o livro do professor Keio Kanuma, Educação do Filho de Deus, volume 1, na página 91. Na minha edição, está na 8ª. Se a sua edição não é a 8ª, pode ser que esteja um pouco para frente ou um pouco para trás, né? Da página 91. E esses 4 princípios vocês encontram também, quem não tem o livro Educação do Filho de Deus, volume 1, na sua casa, mas tem o Pedagogia da Seichonoye, no prefácio do livro Pedagogia da Seichonoye, também constam esses 4 princípios, tá bom? Bom, então, como eu falei, né, para vocês, nós, dentro do CEV, nós temos a disciplina de projetos, que os alunos escrevem a sua história de vida. E aí, o professor Keio Kanuma, no livro Educação do Filho de Deus, volume 2, tá bom? Na página 21, bem no comecinho, ele fala um pedacinho da história de vida dele, né? Olha que legal, né? Tem aqui um pedacinho do memorial do professor Keio Kanuma. Então, eu gostaria de ler só 2 parágrafos para vocês verem que fantástico que é quando a pessoa vivencia a educação da vida no seu dia a dia. Então, na página 21, o professor Keio Kanuma escreve assim, olha: do ponto de vista da psicanálise ou da psicologia educacional, a educação que recebi dos meus pais não pode ser considerada boa, mas
A profundidade dos desígnios desta vida não pode ser compreendida nem pela pedagogia e nem pela psicanálise. Fantástico isso, gente, fantástico. Aí ele continua. Ao refletir sobre a minha infância, olha aí, ó, um pedacinho da infância do professor Keio Kanuma. Ao refletir sobre a minha infância, percebo que meus pais me ensinaram o segredo da vida, justamente por terem me causado profundas tristezas. Eles fizeram-me passar por experiências necessárias para que eu viesse a me tornar um grande pedagogo. Lindo isso, gente, lindo, tá vendo? É isso, né? É claro que quando ele era criança, que passou por isso, ele não tinha essa compreensão. Provavelmente deve ter sofrido, mas adulto, ter conhecido a educação da vida, ter vivenciado a educação da vida, fez com que ele se libertasse desse sofrimento e, o que é pior, entendesse. O que é pior não, perdão, o que é melhor, né? O que é melhor, ele conseguiu entender que aquelas profundas tristezas, entre aspas, né, que os pais causaram, fizeram com que ele se tornasse um grande pedagogo, né? É claro, gente, o ideal é que a gente não precisasse passar por isso, mas aqui, com um pequeno trecho da história de vida do professor Keio Kanuma, a gente dá para vocês aí um spoilerzinho aí do que é abordado na disciplina Projetos em Educação da Vida, no CEV, no Ciclo de Estudos da Educação da Vida. Pois bem, lembra no início dessa palestra, quando eu destaquei o verbo vivenciar lá no primeiro, antes do primeiro princípio, eu disse para vocês, observem essa palavra que está destacada, porque lá na frente a gente vai utilizá-la, né? Pois bem, por que que o professor Keio Kanuma fala que a gente consegue grandes resultados milagrosos, práticos e milagrosos? Porque não adianta a gente conhecer e ficar só no intelecto, né? É muito raso. A gente tem que aprofundar vivenciando cada um desses princípios. Cada um desses 4 princípios, a gente tem que vivenciá-los no cotidiano, no dia a dia. Então, é assim, você entende, né? Nós entendemos? Sim. Ficou dúvida? Não. Então agora vamos vivenciar. O que é vivenciar? É praticar, gente, né? Então, no CEV, a gente faz muito estudo de caso. Aqui, por exemplo, eu trouxe para vocês um estudo de caso, de um trecho pequenininho do Memorial da História de Vida do professor Keio Kanuma, né? Então, no CEV, a gente tem muitos momentos de estudo de caso. Por que vocês acham que aconteceu isso? Onde a gente enxerga o ensinamento da Seichonoye nesse estudo de caso, né? Então, é por isso que é importante nós, além de compreender o que está escrito nos livros, o que a gente ouve nas palestras, é colocar em prática. É arregaçar as mangas e ir para a prática. O que eu tenho que praticar? E não negligenciar o treinamento. É fácil? Não, não é. Por isso que o segundo princípio começa com o verbo persistir, né? Ah, preletor, eu tenho que praticar isso quantas vezes? Quanto tempo? Olha, você vai persistir, praticar, até manifestar, né? Até você ver manifestado, né? E assim a gente vai, né, acumulando conhecimentos, mas não só teóricos. A gente acumula conhecimentos teóricos aliado à prática, né? Muito bem. Então, o que esses princípios fazem, né?
Eles são a base da educação da vida. Mas é claro que existem outros princípios, né, além desses 4. Desses 4, desdobram outros. Por exemplo, a educação da vida, ela fala da educação à base do modelo, né? Nós temos sido bons modelos para os nossos filhos, para os nossos alunos. Nós temos sido bons modelos de cidadão, né? Então a gente tem que refletir, porque a educação da vida, ela também fala desse princípio, da educação que se faz à base do modelo, né? A educação pela palavra. Com uma palavra, você salva a vida de uma pessoa, mas com uma palavra, você destrói a vida de uma pessoa. Tamanha é a responsabilidade que nós pais, nós educadores temos de usar as palavras adequadas com os nossos filhos e com os nossos alunos, né? E aí tem uma pessoa que uma vez me perguntou numa palestra, leitor, do jeito que você fala, eu não posso chamar a atenção do meu filho nem do meu aluno. Eu digo, claro que pode. A questão é, antes de chamar a atenção do seu filho, do seu aluno, reflita da maneira como eu vou chamar a atenção dele. É como eu gostaria que chamassem a minha atenção, né? Então, se não for, não faça, né? Mas se você está fazendo isso, aplicando os princípios da educação da vida, não tem problema. Uma vez a mãe de um aluno falou, leitor, professor, eu não concordo com meu filho. Eu falei, mãe, você vai falar para um adolescente que você não concorda com ele? Ele pode não te falar isso, mas na cabecinha dele, ele mentaliza, você não concorda, então eu vou fazer coisa pior. Aí ela me perguntou, e o que eu faço então? Eu falei, mãe, você vai dizer que não concorda, jogando isso no final da frase. Então você vai dizer assim, filho, a mamãe te ama, a mamãe te respeita, mas a mamãe não concorda com você, né? Olha, você começa com uma frase dizendo que ama a pessoa, que respeita, mas que não concorda, ela não se sente desafiada, né? Então, são essas dicas que a gente tinha, né, para trazer aí para vocês, da aplicação desses 4 princípios da educação da vida. Querem conhecer um pouco mais desses 4 princípios? Venha fazer o CEV junto com a gente, tá bom? Bom, como eu disse no início, né, que nós encerraríamos a atividade, não está encerrando ainda, viu, gente? Mas nós vamos caminhando agora, né, para a reta final, nós vamos fazer uma prática. E a prática que eu vou sugerir para vocês está nesse livro, Explicações Detalhadas sobre a Meditação Shinsokan, tá certo? Nesse livro, na página, olha lá, vou dizer a página, tá bom? Na página 166, tem a meditação Shinsokan de autorreverência, tá bom? Então, vou convidá-los, aqueles que podem, né, nos acompanhar em posição de oração ou simplesmente fechar os olhos, tá? Muito obrigado, muito obrigado. Obrigado, Deus, muito obrigado. Canto evocativo de Deus. Ó Deus Pai, que dais vida a todos os seres viventes, abençoai-me com vosso Espírito. Eu vivo, não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. As minhas obras, não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestastes através da Seichonoye, para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-me. Neste momento, deixo o mundo dos 5 sentidos e entro para o mundo da imagem verdadeira. Visualizamos e contemplamos este mundo vasto e esplendoroso. Aqui onde eu me encontro agora, é o mundo da imagem verdadeira.
É o oceano de infinita sabedoria de Deus, 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 é o oceano de infinito amor 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 de Deus. É o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus. É o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus. É o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus. É o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus. Neste mundo da grande harmonia, eu, como filho de Deus, estou recebendo de Deus a sua infinita força vivificante. Neste mundo da grande harmonia, eu, como filho de Deus, estou recebendo de Deus a sua infinita força vivificante. Até aqui, procede-se como no método básico da meditação Shinsokan. A seguir, inspirando lentamente o ar, mentalizamos. A vida de Deus flui para o meu interior e se torna minha vida. Eu sou filho de Deus. Terminada a inspiração, pressiona-se o ar para o baixo ventre, mentalizando a sensação de que o ar preenche todo o abdômen, mentaliza-se. Eu me reverencio porque já sou a infinita sabedoria. Mentalmente, reverencia-se a si mesmo, que está sentado neste lugar como filho de Deus. Enquanto se mentaliza as palavras acima, o ar vai se esvaindo espontaneamente. A seguir, mentaliza-se repetidamente, seguindo a respiração. A vida de Deus flui para o meu interior e se torna minha vida. Eu sou filho de Deus. Eu me reverencio porque já sou o infinito amor. A vida de Deus flui para o meu interior e se torna minha vida. Eu sou filho de Deus. Eu me reverencio porque já sou a infinita riqueza. A vida de Deus flui para o meu interior e se torna minha vida. Eu sou filho de Deus. Eu me reverencio porque já sou a infinita alegria. A vida de Deus flui para o meu interior e se torna minha vida. Eu sou filho de Deus. Eu me reverencio porque já sou a infinita harmonia. A vida de Deus flui para o meu interior e se torna minha vida. Eu sou filho de Deus. Eu me reverencio porque já sou a infinita sabedoria. A vida de Deus flui para o meu interior e se torna minha vida. Eu sou filho de Deus. Eu me reverencio porque já sou o infinito amor. A vida de Deus flui para o meu interior e se torna minha vida. Eu sou filho de Deus. Eu me reverencio porque já sou a infinita vida.
A vida de Deus flui para o meu interior e se torna minha vida. Eu sou filho de Deus. Eu me reverencio porque já sou a infinita riqueza. A vida de Deus flui para o meu interior e se torna minha vida. Eu sou filho de Deus. Eu me reverencio porque já sou a infinita alegria. A vida de Deus flui para o meu interior e se torna minha vida. Eu sou filho de Deus. Eu me reverencio porque já sou a infinita harmonia. A vida de Deus flui para o meu interior e se torna minha vida. Eu sou filho de Deus. Eu me reverencio porque já sou a infinita sabedoria. A vida de Deus flui para o meu interior e se torna minha vida. Eu sou filho de Deus. Eu me reverencio porque já sou o infinito amor. A vida de Deus flui para o meu interior e se torna minha vida. Eu sou filho de Deus. Eu me reverencio porque já sou a infinita vida. A vida de Deus flui para o meu interior e se torna minha vida. Eu sou filho de Deus. Eu me reverencio porque já sou a infinita riqueza. A vida de Deus flui para o meu interior e se torna minha vida. Eu sou filho de Deus. Eu me reverencio porque já sou a infinita alegria. A vida de Deus flui para o meu interior e se torna minha vida. Eu sou filho de Deus. Eu me reverencio porque já sou a infinita harmonia. E agora, por alguns instantes, vamos em silêncio mentalizar, nos reverenciar, imaginando a luz de Deus me envolvendo do alto da cabeça até as extremidades dos pés. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Oração pela manifestação da imagem verdadeira do Brasil. Neste momento flui do mundo da imagem verdadeira a infinita sabedoria e o infinito amor de Deus. Através desta infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Neste momento flui do mundo da imagem verdadeira a infinita sabedoria e o infinito amor de Deus. Através desta infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Oração pela paz mundial. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece a luz espiritual de amor. Esta luz se intensifica, cobre toda a face da terra e preenche o coração de todas as pessoas com espírito de amor, paz, ordem e convergência para o centro. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece a luz espiritual de amor. Esta luz se intensifica, cobre toda a face da terra e preenche o coração de todas as pessoas com espírito de amor, paz, ordem e convergência para o centro. Canto da grande harmonia. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. Muito obrigado. Fim da meditação. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu quero então, aqui reverenciar e agradecer cada um dos senhores que nos acompanham aqui no canal do YouTube. Como eu disse, no início da atividade, hoje está completando um ano
que nós iniciamos essas atividades. Então, quero agradecer profundamente a todos vocês que nos acompanham, que nos seguem, que fez a sua inscrição no canal aí do YouTube para receber as notificações. Não esqueçam de clicar no like, aí, porque o que valida a nossa atividade para o YouTube é esse like que a gente clica ali, fica bem abaixo do vídeo, onde tem o título da palestra e tem ali o botãozinho do gostei, Então, clica no dedãozinho para cima, ele fica azulzinho, tá bom? Quero também agradecer a todos os orientadores que nesse 1 ano passaram aqui pelo canal, nos prestigiando, nos emocionando com suas palestras, Agradecer a equipe digital da Superintendência dos Educadores, que nos bastidores ficam fazendo um trabalho bem grandioso de suporte, Agradecer aos membros da SEC dos educadores, agradecer aos nossos presidentes regionais da Associação dos Educadores, que estão arrasando, fazendo um trabalho belíssimo nas suas regionais, levando virtualmente agora, nesse momento em que estamos vivendo, a educação da vida, o ciclo de estudos da educação da vida, o CEV, ao maior número possível de pessoas. Convidem as pessoas para conhecer a educação da vida, E para encerrar, eu queria também aqui fazer um pedido bastante especial para todos nós, mesmo aquelas pessoas que já tomaram a sua segunda dose de vacina contra o Covid, que você continue usando a sua máscara, que você continue usando o álcool em gel, mantendo, se possível, o distanciamento e, se possível, também sair o menos possível da segurança do nosso lar. Ali é o lugar onde a gente está mais protegido que poderíamos, Então, continuem usando suas máscaras, continuem fazendo o que é solicitado para que nós continuemos fazer. Essa é a nossa contribuição, Na verdade, gente, o que tem que ficar bem claro para nós é assim, quando eu continuo usando a máscara, mesmo tendo sido vacinado com as 2 doses, nós não estamos só nos protegendo, nós estamos protegendo as pessoas. Então, na Seichonoye, a gente não fala que eu e o outro somos um, a gente não fala que não existe o outro, que eu e o outro somos um. Então é dessa maneira que a gente manifesta o nosso amor, o nosso carinho a todas as pessoas. Quando eu me protejo, quando eu me cuido, eu estou cuidando do outro também, Então, iríamos fazer esse pedido bastante especial para vocês, para que a gente continue dando a nossa parcela de contribuição, E aí também fica um convite, hoje, às 20 horas, nós teremos uma roda de conversa muito legal, que vai trazer também aí um tema para discussão, com 3 orientadores, na verdade com 3 convidados, fantásticos, tá bom? Então não percam hoje 20 horas, mais uma atividade nossa aqui no canal do YouTube e no Instagram. Nós estamos todo 1º e 3º domingo fazendo as nossas atividades. No mês de julho, nós não vamos fazer 1º e 3º domingo, com exceção do mês de julho, tá, gente? Por quê? Porque o 3º domingo do mês de julho é a convenção dos jovens. E nós, educadores, não vamos ficar fora dessa convenção, Então, no dia 18 desse mês agora, de julho, nós teremos a convenção, tá? Então, excepcionalmente no mês de julho, nós faremos a nossa live no Instagram, no 2º e no 4º domingo. E em agosto, voltamos novamente a fazer as nossas atividades no 1º e 3º domingo
do mês. Então fica aqui a nossa gratidão, a nossa reverência. Ah, claro, gente, esqueci aqui, né, de fazer um agradecimento bastante especial, como eu falei para vocês do CEV, esqueci de agradecer aqui os nossos orientadores do CEV. Como eu disse, o CEV teve início no seu ano letivo no mês passado, né, no mês de junho, e nós já estamos com quase 1000 alunos inscritos no curso do CEV. Olha que lindo, né, gente? Ainda dá tempo, viu? Embora já tenha tido, né, um primeiro ou até um segundo encontro na sua regional ou onde você vai estudar, ainda dá tempo, porque o aluno precisa comprovar 75% de frequência. Então, está tolerável as 2 faltas, tá bom? Se você quiser mais informação sobre o CEV, mande um e-mail para cev@sni.org.br. E não esqueçam também de visitar o portal da Seitianoye, que ficou lindo, por sinal, foi inaugurado no mês de março, né? Então, ali no portal da Seitianoye, nós temos bem na abertura principal do portal, o botão para você, e aí abre uma lista, né? Você tem ali os educadores, e ali tem um monte de artigo bacana para você ler sobre educação da vida, tá bom? É isso, gente, muito obrigado, Deus continue abençoando cada um dos senhores, todos os seus familiares. Muito obrigado pelo carinho de vocês nesse 1 ano de programa que os educadores estão comemorando com muita alegria. Muito obrigado.